Olá, turminha, bom dia. Hoje, segunda-feira, 29 de março. Estamos iniciando mais uma semaninha de aulas. E hoje, na atividade de português, nós vamos falar novamente, rever aquele texto sobre a crônica, né? A crônica comunicação. E aqui na página 46, onde iniciamos, a gente vai fazer só uma leitura, né? Para ver qual a estrutura da crônica. Vamos lá? Linguagem e construção do texto. Ao responder as questões da seção compreensão do texto, que foram as atividades da aula passada, né? Você viu que há vários elementos na crônica. Vamos lembrar. A crônica ela é uma narrativa, ou seja, ela tem um narrador, que no caso ele é um narrador observador, porque ele não participa da história, né? Então, vamos lá. Quem participa? Os personagens, né? Lá é o vendedor e o comprador, né? O cliente. O que acontece é a ação, o enredo da história, né? O que vai nos chamar a atenção. Onde acontece o espaço lá, a loja, a ação e o enredo, vamos só relembrar. É o quê? Que o cliente quer comprar um produto que ele não sabe explicar o que é e nem sabe o nome. Quem conta essa história é o narrador. E quando a ação acontece, no tempo, no caso lá no tempo presente ou passado. A crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com as pessoas no dia a dia. Então, a crônica ela jamais pode ser confundida com a fábula, porque a fábula nós sabemos que é uma coisa que é imaginária, né? A crônica não, são fatos que acontecem diariamente. Pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa. Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes. A sequência dessas partes forma o enredo. O enredo é a história. Vamos lá. A situação inicial, a complicação ou desequilíbrio, que é o fato dele ir comprar algo que ele não lembra. O clímax, que é o momento em que o vendedor tenta adivinhar e o cliente acha que o vendedor tem que adivinhar, tem que saber o que é que ele está falando. E o desfecho, que é o final de toda a história. Vamos lá para as questões. Marque um X na alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo dessa crônica. Qual é a situação inicial da crônica? São duas pessoas que se encontram na rua. A crônica se inicia assim. Um comprador entra em uma loja ou um vendedor discute com um comprador. O que dá início à história é um comprador entra em uma loja, certo? Complicação. O comprador quer comprar algo que a loja não tem. É essa a complicação. O vendedor não dá atenção ao comprador. Ou o comprador não consegue comunicar o que quer comprar. Aqui não existe, né? A loja tem o produto e o comprador que não sabe dizer o que ele quer. Aqui, o vendedor dá, sim, total atenção ao comprador. Então, o item correto, que é o comprador, não consegue comunicar o que quer comprar. O clímax, que é o fato mais importante, pode ser uma confusãozinha, né? Que tem acontecido. O vendedor perde a paciência, foi o vendedor que perdeu a paciência. O comprador quer chamar o gerente ou o comprador não sabe desenhar. Os três fatos aconteceram, né? Não tanto o vendedor perder a paciência, mas o que acontece assim que dá mais ênfase à história, mais confusão, é o quê? Na hora que o comprador pede para chamar o gerente porque o vendedor não está entendendo o que ele quer. E o desfecho, que é o final da história, o vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava procurando. O comprador lembra-se da palavra e diz ao vendedor, ou o comprador e o vendedor não se entendem. Não, no final o que acontece?
O vendedor sugere que o objeto seja aquele, que é o alfinete. E o comprador lembra que realmente o que ele queria era o alfinete. Vamos para a próxima. A conversa na narrativa, a fala e a escrita. Com exceção do primeiro parágrafo, todos os outros são iniciados e terminados pelo sinal de aspas. O que são as aspas? São aquelas vírgulazinhas assim, ó, entre as... Parecem duas vírgulazinhas entre as palavras, para chamar a atenção, né? O que as aspas indicam nessa crônica? No caso aqui, sempre quando vocês vão produzir um texto, a gente fala, quando tiver a fala do personagem, coloca o quê? Travessão, né? Mas no caso aqui, o autor, ele usou outro recurso. Que recurso foi esse? Foram as aspas. Então, as aspas, elas substituem o travessão. Não é muito comum, mas substituem. Então, elas marcam as falas de cada um dos personagens, nesse caso. Mas as aspas também têm esse sentido aqui, ó, que é destacar as palavras dentro do texto e separar trechos que foram escritos por outro autor. As aspas têm essas três funções aqui. No caso do texto da comunicação, é indicar as falas dos personagens. Segunda, a crônica que você leu foi construída pelo diálogo entre dois personagens, vendedor e comprador. Que fato dificultou o sucesso dessa comunicação? O que aconteceu para a comunicação não ser tão boa? É o fato de quê? De o comprador esquecer o nome do objeto e não saber explicar o formato, né? Ok? Escrevam aí na segunda. Terceira, compare estas falas dos personagens. Olha as falas do comprador. Olha, é pontuda, certo? Tem uma ponta assim, entende? Uma espécie de encaixe, entende? O negócio, entende, fica fechado. E as falas do vendedor. Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pois não. Sim, senhor. Infelizmente, cavalheiro. Letra A. Nas falas do comprador, o que mostra que ele se expressa de modo mais informal e mais espontâneo do que o vendedor? Bom, lá nas falas do comprador, ele é bem informal. Tem algumas palavras que mostram essa informalidade. Quais são? Vamos marcar aqui. Eu vou marcar, mas aí vocês vão ter que escrever, tá certo? Vamos lá. A palavra olha, a palavra certo, a palavra entende, né? Que ele repete 3 vezes a palavra entende. Ok? Então, essas 3 palavras indicam que ele está falando de forma informal, né? Como falamos no nosso dia a dia. Então, vocês vão escrever aqui na letra A as palavras olha e certo e a repetição da palavra entende. Ok? Letra B. O que revela que a fala do vendedor é mais formal, mais cerimoniosa? Ele, como vendedor, ele tem que ser mais formal, né? Então, tem alguns traços aqui na fala dele. Vamos lá. A palavra cavalheiro, né? Porque se eu estivesse falando com um amigo, com um colega, eu jamais usaria cavalheiro. A palavra pois não. A palavra sim, senhor. Então, na B, vocês vão escrever o uso das palavras cavalheiro, pois não e sim, senhor. Vamos para a próxima. Descrever é apresentar as características, as qualidades de algo de tal modo que se possa imaginar o que está sendo descrito. Releia este trecho da crônica. Vamos lá. Isso que eu quero tem uma ponta assim, entende? Aí no livro de vocês não está marcado, mas eu deixei marcado para chamar a atenção já. Depois vem assim, assim, faz uma volta. E na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Escolha a alternativa que melhor completa a frase a seguir.
Podemos afirmar que a descrição feita pelo comprador é clara e o ouvinte entenderá perfeitamente o que ele deseja? É assim? O ouvinte vai saber na hora o que ele quer? Não, né? Insuficiente, o ouvinte entenderá apenas parte do que ele deseja? Também não dá para entender. Ou confusa, e não é possível para o ouvinte entender o que o comprador quer? Com certeza é confusa. Nem a gente, quando estava lendo o texto, conseguiu entender o que era, só no final, né? Nessa fala, uma palavra dá a ideia de que o comprador faz gestos para explicar como o objeto é. Que palavra é essa? Grife-a no texto acima. Eu já deixei grifada, mas vamos grifar aqui, né? Ó, tem uma ponta assim. Quando ele fala assim, a gente entende que ele está gesticulando o formato do objeto. E depois vem assim e assim. Então, aí no livrinho de vocês vão sublinhar ou marcar. C. Ainda nesse trecho, o comprador emprega várias vezes a palavra entende. Assinale a alternativa que melhor indica a finalidade dessa repetição. A finalidade do uso da palavra entende é deixar claro que o vendedor não está prestando atenção. Não, pelo contrário, o vendedor sempre foi super atencioso. Manter o vendedor atento ou mostrar mais conhecimento sobre o assunto. Qual dessas três opções? Já sabemos que a primeira não é. É o quê? Ele não tinha conhecimento nenhum, porque ele não sabia nenhum nome nem explicar o formato. É o quê? Manter o vendedor atento. Quinta, releia esta fala do comprador. Pomba. Que cabeça a minha! A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Letra A. Circule as reticências empregadas no trecho acima. Sabemos que as reticências são os famosos 3 pontinhos. Tem bem aqui e aqui. Já está circulado aí para vocês. Então, circulem aí no livro de vocês. B. Leia em voz alta o trecho, prestando atenção na expressão Assinale o que essa expressão acompanhada das reticências pode indicar. Ela pode indicar uma dúvida. Quando ele fala assim, ó, é como se ele tivesse o quê? Com uma dúvida, né? Para tentar dizer o que é. Então, ok. Marca a dúvida. Espanto. As reticências aqui indicam espanto. Não, ele não está espantado. Aqui indica irritação. Também, aí nesse momento ele ainda não se irrita, né? Ele se irrita quando ele pede para chamar o gerente. É uma hesitação. Uma hesitação é o quê? Um pensamento. Ele está pensando se é aquilo mesmo que ele quer, né? O que é aquilo que ele quer. Então, é uma hesitação. É uma raiva? Também não. Ou é uma gagueira? Também não. Ele não é gago, né? É só uma forma de se expressar. Então, marca aí. Dúvida e hesitação. Marque a alternativa mais adequada para completar a afirmação a seguir. Nessa fala do comprador, a palavra pomba. Sabemos que a pomba é um animal, né? Dá nome a uma espécie de ave. Quando ele fala pomba, ele está dizendo que é a ave? Não. É uma expressão que sugere irritação, impaciência. Né? Ele está impaciente com ele mesmo porque ele não consegue lembrar o que é que ele quer comprar. Ou refere-se a uma cerimônia luxuosa. Nada a ver. Sexta. O texto comunicação apresenta uma conversa entre dois personagens. Nessa conversa, há algumas características que são próprias da fala, mesmo que o registro tenha sido feito de forma escrita. Leia algumas características. Letra A. Pausa, interrupção. Letra B. Dúvida, hesitação. C. Manter a atenção do ouvinte. Ou D. Repetição. Leia agora cada fala a seguir. Marque no quadrinho a letra da característica presente em cada fala. Então, nós vamos ver aqui. Estou me esforçando, mas... Nesse caso aqui, há uma pausa, uma interrupção. Então, marcamos a letra A. Certo?
Próxima. Mas é simples. Uma coisa simples é o quê? É uma repetição, né? Ele repete. Mas é simples, uma coisa simples. Próxima. Não, escuta aqui. Ele fala isso na intenção de manter a atenção do ouvinte, né? Manter a atenção do vendedor. Letra C. Me vê aí é o quê? É uma dúvida. Ele não sabe o nome do objeto. Ele está em dúvida. Letra B. E última serve assim, para aprender. Entende? De novo, é para manter a atenção do ouvinte. Letra C. A sétima, eu quero que vocês escrevam. Pode escrever aqui no cantinho depois da questão, tá? Conversem e depois registrem uma folha avulsa. Não precisa as folhas avulsas, faz aqui mesmo no livro. Qual é a razão do título comunicação? Por que que o autor usou esse título? Por quê? Porque a história toda, ela é baseada na falta de comunicação, né? Então, o porquê? Porque teve falta de comunicação. E B, geralmente as crônicas têm intenção de ser humorísticas e também de apresentar uma crítica a algum comportamento ou situação. Isso ocorre nessa crônica? Sim. A crônica, essa crônica, no caso, ela tem intenção de ser humorística, né? Um humorzinho para o leitor se divertir, certo? A atividade de português termina aqui. Façam com atenção. Espero a atividade de vocês até às 11, tá bom? Beijinho! Tchau!